há uma coisa que parece ter que ser repetida algumas vezes. Hoje, nós estaremos dedicando uma criança ao Senhor. Nós não temos o costume de batizar crianças que ainda não podem tomar decisão. Então, mas a Bíblia realmente nos orienta como devemos proceder. Então, se nós quisermos realmente fazer, ou queremos que nossos filhos, eles sejam realmente para o Senhor, né, e esteja desenvolvendo nesse mundo a obra de Deus de uma forma legítima, nós precisamos ter atitude, realmente, com relação à nossa própria vida. É bem interessante, as orientações são para os pais crentes, né? Porque o pai não crente, muito dificilmente ele vai compreender a responsabilidade de dedicar o seu filho a Deus. Entretanto, o crente que tem conhecimento da palavra de Deus, para ele é muito tranquilo. Por quê? Ele entende que tudo pertence a Deus, nada pertence a nós, né? Deus nos emprestou alguma coisa ou nos deu realmente para usarmos ou para cuidarmos, né? Então, é essa característica que dá a palavra de Deus. Nós precisamos levar nossa criança no templo, nós precisamos viver um verdadeiro evangelho dentro de casa e é onde estamos, dando um testemunho que satisfaça realmente o desejo primeiro de Deus. Parece que hoje pela manhã eu ouvi falar de pessoas que muitas vezes, dentro da igreja ele é uma pessoa, no trabalho é outra, no comércio da vida é outra pessoa. 3 tipos em um só. Mas nós precisamos ser a mesma pessoa onde estivermos. Se não for assim, é inútil vir para cá, é inútil falar do nome do Senhor, né? Por isso precisamos ter esse cuidado especial. E as nossas crianças, elas acabam carregando isso com elas, se os pais viverem dessa forma. Irmãos, veja bem, como já dissemos, nós não temos como hábito batizar crianças, mas a Bíblia realmente nos orienta como proceder. E nós usamos sempre o exemplo da pessoa de Jesus. Jesus ele foi levado ao templo por José e Maria. O Evangelho de Jesus, conforme Lucas, capítulo 2, verso 21 e 22, né, fala assim, ó: quando se completaram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe dado o nome Jesus, que pelo anjo lhe fora posto, antes de ser concebido. 22. Terminados os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Livro de Êxodo dá essa dimensão que fizemos lembrar com relação à lei. No Novo Testamento, o candidato ao batismo deve ter se arrependido dos seus pecados e ter crido em Jesus Cristo. Se a gente lê Atos capítulo 8, verso 37 e 38, a gente vai entender exatamente isso. Quando Filipe encontra o eunuco, que tinha ido a Jerusalém para adorar, e ele voltando, o Espírito impele Filipe para encontrar com aquele homem. E, havendo água, eles passavam, Filipe entra na carruagem, né, do eunuco, e eles encontraram um local onde tinha água, um rio passava por ali. E aquele homem, depois da explicação de Filipe, ele pega e pergunta para Filipe o que impedia ele de ser batizado, né, já que a água estava ali e ele estava pronto. E ele falou: se crê no Senhor Jesus, você pode ser batizado. E foi assim, né? Ele falou: eu creio, e Filipe desceu com ele e o batizou. Aí percebe a necessidade de uma profissão de fé, de uma confissão, de um entendimento, saber o que está fazendo. E a criança não está nessa condição que se encontra alguém que já tomou conhecimento e tem possibilidade de tomar decisão. Por isso, nós agimos conforme
a orientação bíblica. Nós consagramos a criança a Deus no tempo, né? E no tempo oportuno é ela que vai tomar as suas decisões. Por isso a importância dos pais saberem como se portar com seus filhos. A gente tem vários exemplos bíblicos onde os pais, aqueles que tinham dúvidas, eles consultavam o profeta, consultavam o sacerdote, para ver como eles deveriam criar aquela criança, e recebia ali orientações. Então, assim nós procedemos, né? A prática admitida pela Igreja de Cristo em todos os tempos. É claro que cada igreja é uma e há segmentos religiosos ou denominacionais que agem de outra forma, que batizam criança e dá lá a justificativa. E a gente não aponta para lá não, a gente assim pode não concordar, a gente concorda com o sistema bíblico, mas todos têm liberdade de fazer conforme entendem que deve ser. E nós clamamos realmente a Deus pela vida da criança no decorrer da sua vida aqui nessa terra, porque na glória já não tem necessidade, está totalmente admitido ali. Então, entendemos também que para a criança esse ato não tem nenhum significado, essa apresentação, porque ele ainda não compreende isso. É interessante que grande maioria das crianças, mesmo pequenininha, que ainda não fala, elas compreendem, elas guardam. E daqui a pouco elas começam a falar de coisas que ela viu antes, que ela presenciou e tal, né? Mas a gente sabe que ela não tem a consciência porque ela ainda não fala, ela não expressa o sentimento, né? Ou aquilo que ela porventura tenha compreendido. Mas tem grande significado e responsabilidade para os pais cristãos. Por quê? Estes, no ato da consagração de seus filhos, se comprometem publicamente e diante de Deus que estão dispostos a se esforçarem ao máximo para educar a criança no caminho do Senhor. É um compromisso assumido. Imagine, irmãos, se todas as famílias da terra tivessem esse conhecimento e agissem como tal. Não estaríamos vivendo o que estamos vivendo hoje, né? Mas algo bem diferente mesmo. Então, como já falamos, só os pais cristãos têm essa possibilidade de fazer, com consciência do que está fazendo. E nós entendemos, eles fazem isso porque entendem que nada pertence a eles, tudo pertence ao Senhor. Então nós vivemos com essa tranquilidade, com essa paz, com tudo que Deus tem colocado em nossas mãos. Seja para cuidar, seja para usar, nós precisamos ter esse entendimento e devemos agir conforme a orientação da palavra de Deus. O texto bíblico em Provérbios, no capítulo 22, verso 6, diz que nós devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar. E quando ela envelhecer, ela jamais esquecerá desse ensinamento. A gente sabe que muitos têm o conhecimento da palavra de Deus, mas têm a liberdade, ou seja, têm o livre-arbítrio de escolher. E eles acabam tomando outro rumo. Acontece isso, mas os pais têm a obrigação de realmente ensinar o caminho. Eles sabem o caminho, e se eles atentarem a obedecer os pais, naturalmente estarão seguindo conforme fora orientado. Dessa forma, irmãos, a atitude interior dos pais, ao consagrar seu bebê em oração, ele deve dizer umas palavras que o irmão Paulo e a irmã Luciene vai falar, tá bom? Podem vir para cá, para a gente então orar, e aí você pode trazer quem está, o parente próximo, a avó, o vô, a tia, o tio, não sei, você que sabe. Uau! Eu vou pegar, hein? Pode subir aqui. É longo. Aí, visitante, não de primeira vez, né? Mas agora. E aqueles ali, quem são? Avô e vó. Oh, que bênção. Que maravilha, hein? Poder ver o netinho crescendo. E aí vocês estão assumindo também uma responsabilidade aí
de ajudar no crescimento dessa criança em todo sentido, tanto no... Então, nós, pai do Elon, declaramos diante da igreja e de Deus que aceitamos esta criança que veio do Senhor e a estamos consagrando ao Senhor, para que a tomes em suas mãos, pois ela é do Senhor. Esta criança é filha dos teus filhos, é a tua herança na terra e nos céus. Por meio dela, o mundo conhecerá a ti como o único e verdadeiro Deus. Amém. Então está posto aqui a palavra do irmão Paulo e da irmã Luciene. Então, diante dessa pública profissão de fé aqui com relação ao bebê, nós vamos orar então consagrando o Elon diante do nosso Deus. Ele está brigando, eu não sei se eu vou pegar ele vai chorar mais ainda. Deixe ele aí mesmo, então, vamos orar por ele. Eu gostaria de pedir à igreja que eles pudessem se colocar em pé, né, fazer isso nesse momento. Quem tiver condições pode estender sua mão para abençoar o Elon. Né? Então, é um pequeno membro da família de Deus, a partir do ventre. Oremos. Deus eterno e santo, nosso Pai, louvor, honra e glória seja dado a Ti, Deus. Nessa oportunidade, Pai, nós estamos cumprindo um dos preceitos da Tua palavra, que nos orienta, ó Pai, a dedicar nossos filhos ao Senhor. E nesse momento, Pai, nós queremos Te dar graças, porque o Senhor concedeu ao Teu servo, o irmão Paulo, e a irmã Luciene, Pai, e essa família aqui representada, esse bebê, Pai. E nós clamamos, Deus, pelas Tuas bênçãos sobre a vida dele, em todo sentido, Pai. Que na medida que ele cresça fisicamente, Pai, ele cresça também no conhecimento do Senhor. E nós somos gratos a Ti, Pai, te pedimos que livre ele de toda sorte de enfermidade, Pai, dê a ele saúde e que ele possa crescer, ó Deus, com bom entendimento da Tua palavra, de maneira que ele seja um testemunho vivo nessa terra, Pai. E muitas pessoas, Deus, possam conhecer o Senhor mediante a vida de Elon. Muito obrigado, Pai, nós clamamos a Ti, te pedimos também pela família aqui representada, Pai, que cada um contribua, Deus, para o bem, para o crescimento, tanto físico quanto espiritual dessa criança, Pai, e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Pai, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém marcou para nós aqui a data? Deu? Ok. Então, Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu irmão.